Muito boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Muito bom estarmos juntos, permanecermos agregados. Uma lição que os nossos ancestrais humanos deixaram para a gente é preciosa para esses tempos de angústia, de desesperança, de não vermos saída. A expressão que resume o nosso estado de alma é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? Há distorções em todas as religiões, há corrupção em todas as linhas políticas. Praticamente todas as instituições humanas estão corrompidas. Onde colocar nossa esperança? Não é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Era o dilema do ser humano primitivo. O que ele faz perante os predadores? O que o ser humano pode fazer diante dos predadores se ele não é a criatura com maiores músculos, com melhores presas, com maiores garras? Se ele não é o que mais corre, se ele não é o mais forte? O que ele devia fazer? O que ele devia fazer é o que nós devemos fazer agora. Diante dos predadores espirituais, dos manipuladores de mente encarnados, devemos dizer e ampliar o ditado. Sim, se correr o bicho pega, sim, se ficar o bicho come, mas sim, se unir, o bicho foge. Se unir, o bicho foge. Foi isso que os nossos ancestrais fizeram, se uniram, por isso nós somos herdeiros dos seus corpos. E agora, perante os nossos predadores encarnados e desencarnados, porque o pior predador do homem é o próprio homem, nós também devemos nos unir. Nos unir com o nosso eu essencial, pelo autoconhecimento. Nos unir entre nós pela fraternidade. Nos reunir, nos religar ao todo pela oração. Oração, ação é a nossa proposta, que esse aprofundamento do conhecimento e do autoconhecimento se expresse em melhores ações, na prática do bem. Vamos lá? Hoje estudaremos como um aspecto dessa nossa reprogramação existencial, que é a tarefa mais urgente, que é a tarefa pedida, que é a oportunidade que Deus nos dá através das dificuldades. Vamos estudar os prazeres, as alegrias da matéria e as alegrias e os prazeres do espírito. Estudar, comparar, porque não há problema algum, é natural, é instintivo
É essencial que nós busquemos alegrias, realizações, belezas. Mas aonde? De que tipo? Essa é a nossa grande questão. Então estamos no capítulo 2 da quarta parte. O capítulo 2 tem por título Punições e Prazeres Futuros. E hoje estudaremos um pouco, dentro dos nossos limites, dentro dos limites do tempo, as felicidades e os prazeres que temos buscado e as felicidades e os prazeres que podemos buscar. As alegrias e os prazeres da terra, as alegrias e os prazeres do céu. Vamos lá? É a questão 967 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em que Kardec pergunta assim: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Que é essa alegria espiritual? Vamos lá? Quem sabe, estudando, conhecendo alguma coisa dessa realidade, da alegria dos bons espíritos, da felicidade deles, podemos já buscá-la desde já, em revisão das felicidades, das alegrias, dos prazeres que temos buscado atualmente. Vamos lá? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E eles mesmos, os bons espíritos, nos respondem: consiste no conhecimento de todas as coisas. Conhecimento dá uma felicidade, não é? Me lembro do meu filho, é uma vivência marcante, alguns de vocês já podem ter ouvido isso nas minhas palestras, ficou impresso na minha alma. O garotinho com 4 anos de idade, voltando da escola, o olho brilhante, o sorriso no rosto. Pai, pai, olha o que eu aprendi hoje. A felicidade do conhecimento. Não é marcante isso? Então, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Consiste no conhecimento de todas as coisas, que eles naturalmente não alcançaram, o que nós aqui consideramos bons espíritos não alcançaram, estão longe de alcançar o conhecimento de todas as coisas, mas essa é a felicidade que eles buscam, esse é o norte, que é a referência da jornada deles. Então, o conhecimento de todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição e nem quaisquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Aqui começa a comparação da felicidade dos bons espíritos e da felicidade dos homens. Porque há uma felicidade, há uma alegria, há um prazer aqui na matéria. E merece o nosso estudo, porque é para ele que nós programamos nossos trabalhos, nossos dias, supondo infelicidade de segunda a sexta, supondo felicidade aos sábados e domingos. Infelicidade 11 meses por ano, felicidade nas férias.
infelicidade durante as décadas de trabalho, felicidade na aposentadoria. Como é precário e restrito o nosso sonho de felicidade, não é? Mais que isso, as alegrias e os prazeres da terra são efêmeros, são luzes que provocam sombras. A alegria da bebida causa uma ressaca. A alegria das drogas gera uma abstinência, uma dependência. A alegria do consumo, de adquirir o carro último tipo, o celular do último modelo, gera uma tristeza, porque em pouco tempo será anunciado um modelo mais avançado e o seu será ultrapassado. Porque a alegria do consumo está baseada, está lastreada, precisa da nossa frustração. Que será do consumo se nós ficarmos satisfeitos com as coisas que nós possuímos? Eles precisam da nossa frustração. Então as felicidades da terra estão embutidas nelas tristezas. E é preciso que nós vejamos isso. Que vitória é essa do esporte que se dá à custa da derrota do outro? Jesus pergunta: de que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Que alegria, que realização pode haver em possuirmos 4 casas, 5 carros, inúmeros quartos nas nossas casas. Se nós sabemos, e todos nós sabemos, que há bilhões de pessoas que não possuem casas dignas para morar. Bilhões. Que alegria pode haver nos nossos banquetes se sabemos que outros membros da família universal passam fome? Imagine se você conseguiria saborear vários pratos de comida, se na sua frente, se o seu filho, se o seu irmão, o seu pai, a sua mãe estivessem na sua frente passando fome. Pois esses que passam fome são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais e nossas mães. Então a felicidade da terra, dessa terra de dualidade, a alegria está misturada com a tristeza. A felicidade está alicerçada na infelicidade. Não é? É fundamental compreender isso. Precisamos demais entender a precariedade da felicidade da matéria, dos homens, para depois conseguirmos melhor apreciar a felicidade do espírito, a felicidade que Deus nos oferece. Que é a felicidade de Deus, é a felicidade do amor.
Que alegria temos, todos nós passamos por isso. Em situações mínimas, é verdade, mas conseguimos alcançar já isso, situações em que percebemos termos sido úteis, termos agradado, termos servido a algo ou alguém, seja colocando água numa planta ressecada, dando carinho para um cachorro, para um gato carentes, dando atenção para uma pessoa que precisava ser ouvida. A alegria de sermos úteis, a alegria de servirmos é maravilhosa. Pequena, mas maravilhosa. Porque para sermos úteis, precisamos nos expandir. A nossa infelicidade vem do orgulho e do egoísmo que separa. A solidariedade que nos une, nos expande. Superamos a estreiteza do ponto de vista do nosso sexo, da nossa classe social, da nossa raça, da nossa cultura, do nosso grupo, da nossa ideologia, do nosso partido, da nossa religião. Para colocarmos-nos no lugar dos outros. O princípio do serviço, quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que mais servir, ensinou Jesus. O princípio do serviço, que é o princípio da expansão, que é o caminho para o amor, é faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Os homens crescerão colocando-se no lugar das mulheres, os ricos no lugar dos pobres, os brancos no lugar dos negros, os brasileiros no lugar dos argentinos, no lugar dos orientais, dos africanos. Não é assim? Esse é claramente o caminho da expansão. Uma pessoa, numa encarnação, tem inúmeros aprendizados próprios da sua vida. Mas tem também a possibilidade de ultrapassar os limites dos aprendizados próprios da sua vida para aprender com os aprendizados próprios da vida do outro. Expandir seu campo de visão, não ficar restrito nos fanatismos, nas exclusividades, nos egoísmos. Esse é o convite da fraternidade, é o convite do amor. Que nós praticamos todos os dias, podemos praticar todos os dias com todos os seres, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Que é percebermos, que é atendermos, que é servirmos, que é acolhermos. Não é? Continuam os espíritos na resposta dizendo: o amor que une os bons espíritos é para eles uma fonte suprema de felicidade. Uma felicidade que não tem um outro lado, uma luz que não tem sombras. Ora, Maurício, qual é a luz que não tem sombras? Só uma. Quando Jesus nos ensinou a dizer brilhe a vossa luz, ele estava nos ensinando a luz que não gera sombras. A única luz que não gera sombras em nós é a luz interior. Toda luz que acendemos à nossa volta, de uma vela, de uma luz elétrica, toda luz exterior gera sombras, produzirá uma sombra, projetará uma sombra nossa. A única luz que não projeta sombras em nós é a luz do autoconhecimento, do autoamor,
do serviço, do ser útil, da compaixão. Então, o amor que une os bons espíritos é para eles uma fonte de suprema felicidade, e esse é o convite que Deus, que é amor, faz para todos nós. Amai o vosso próximo como amai a vós mesmos. Eles, os bons espíritos, não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Diríamos nós, as angústias dos prazeres, das felicidades, dos supostos prazeres, das supostas alegrias e felicidades. Que o consumo, que a bebida, que a comida, que o sexo, as alegrias da matéria fornecem. Então, os bons espíritos não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. Entretanto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à elevação de cada um. Está se falando aqui dos bons espíritos. A alegria por ser útil, a capacidade de se colocar no lugar do outro, define se um espírito é mais ou menos elevado. A empatia, ferramenta tão exaltada pela psicologia, a compaixão, ferramenta tão exaltada pela religião, o budismo fala muito, Jesus fala muito da compaixão. Compaixão é sentir, é ser um com o outro. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Vejam o cumprimento dos indianos, o Namastê, o Deus em mim, procura, respeita, ama o Deus em você. O Namastê é compaixão, é empatia. Não é? Na verdade, continuam os espíritos, apenas os espíritos puros desfrutam da felicidade suprema. Mas nem por isso os demais são infelizes. Nem por isso nós estamos destinados à infelicidade. Como cachorros que comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, a nossa pouca lucidez nos permite momentos de felicidade, que é quando, imitando nossos donos, imitando nossos superiores, nós nos fazemos úteis, nós nos fazemos compassivos, nós servimos. É uma alegria sem mácula, já disponível para o habitante da terra. Quando Jesus fala que a felicidade não é desse mundo, não é porque não nos é acessível a felicidade, não nos é possível, nos é proibida a felicidade. O que torna a felicidade nesse mundo inacessível para nós é que nós não a buscamos, nós não a percebemos, nós não nos dedicamos a ela. Nesses estudos, nesses flashes, nós podemos revalorizar a felicidade do servir. Como fomos felizes nos momentos em que mais servimos, em que mais fomos úteis. Mulheres, algumas, descrevem momentos de felicidade na gravidez, na amamentação. Nós todos, como já dissemos,
sentimos alegria sem mácula, sem sombras, quando pudermos ser úteis a plantas, animais, pessoas. Vejamos, reconheçamos, sigamos esse norte. Busquemos ser cada vez mais úteis, cada vez mais servir a cada vez mais pessoas. Não apenas do nosso sangue, não apenas da nossa família, não apenas da nossa ideologia, da nossa religião. Há religiosos que praticamente só servem às pessoas da sua religião, que se equivalem a pessoas que só convivem com seres da sua raça, do seu estamento, da sua classe social, da sua religião, da sua ideologia, destinando a outros o ódio, o desprezo, o bullying, a humilhação, a mentira das fake news, como a gente vê todos os dias. Então, na verdade, apenas os espíritos puros desfrutam da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os espíritos menos evoluídos e os perfeitos, existe uma infinidade de graus em que a felicidade é relativa ao estado moral em que cada um se encontra. Quanto mais reconhecemos a felicidade do servir, que é sem mácula, quanto mais reconhecemos a felicidade da matéria, da vitória do ego, que se alimenta da derrota do outro, da felicidade da matéria que gera uma ressaca, que gera uma dependência, vamos nos libertando dessa luz que gera sombras e nos filiando à luz que não gera sombras. É natural que seja assim e é natural que seja gradativo. Porque o amor não se impõe. O amor só pode amar em liberdade. E quem ama em liberdade, claro, respeita a decisão e a liberdade, mesmo que gere infelicidade, porque o amor sabe, como todos os pais e mães experientes, avós, que a infelicidade é a mãe da felicidade, que a frustração é a base da transformação. Querer que filhos não sofram é de uma infantilidade terrível. Ao contrário, precisamos sofrer as consequências dos nossos equívocos para buscar os acertos. Claro. Não é? Se nós, pais e mães da terra, sabemos disso, quanto mais saberá o Pai do céu. E terminam os espíritos a resposta com o seguinte raciocínio. Os espíritos que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que chegaram primeiro e desejam igualmente alcançá-la. Será que nós estamos avançados para estar nessa posição? De distinguir a felicidade dos bons espíritos e buscarmos alcançar essa felicidade do ser útil, do servir? Será? Então, os que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que chegaram primeiro e desejam igualmente alcançar essa felicidade, o que para eles é um motivo de estímulo, de alegria, e não de infelicidade ou de ciúme. Ah, mas eles estão se sacrificando por filhos, por pais, por situações, estão se sacrificando por deficiências e dores e dificuldades e doenças.
Mas para quem compreende, e esse é o grande ganho da perspectiva espiritual, a compreensão da dor, quem compreende pode ser feliz com essa situação, com essa dor. Sabem que depende deles conseguir esse novo estágio. E trabalham com esse objetivo, porém, com a calma da consciência tranquila. Consideram-se felizes por não sofrerem como os espíritos imperfeitos. Que essa seja a nossa busca, que essa seja o nosso norte, que essa seja a nossa felicidade. Assim seja. Vamos saudar os amigos. Rose Lanziotti, dando o seu boa noite. Marco Aurélio Trindade, defendendo que a felicidade é simples, sem dúvida. Gugu Souza expressando sua gratidão. Andréa Santos dando o seu boa noite. Mônica Silva, lembrando de amigos, conhecidos, encarnados e desencarnados, das vítimas das guerras, dos desastres climáticos, dando também o seu boa noite, assim como Osório Simões, Enir Cajazeira, Angélica Sayonara, falando que colocar nossa esperança no amor e na prática do bem, que esse seja o nosso norte. Já é uma felicidade sair das ilusões e desilusões, da dualidade